Criando uma cultura de cuidado na igreja. E eu falei para os irmãos, eu estou lendo esse livro aqui agora, no voo para cá, e ele é um livro sensacional. Sensacional. Ele está resumindo o aconselhamento bíblico com uma perspectiva da igreja, algo eu não tinha visto ainda da maneira como ele apresenta, tem sido muito bom. Você já ouviu falar no DSM? É o Manual de Diagnósticos de Doenças Mentais, o DSM. Ele está no quinto exemplar. O quinto exemplar agora. O coordenador do DSM-4, ele se chama Allen Francis. E para você ver, quando eu falo que tem uma crítica com relação a todo o sistema psiquiátrico, isso não é o Anéas que está falando, o Anéas teólogo, né? São pessoas que não seguem a Jesus, não são discípulos de Jesus, perceberam os perigos e eles têm alertado acerca disso. Allen Francis foi o coordenador do DSM-4. Olha o que ele diz acerca das doenças mentais, dos diagnósticos do DSM. Ele diz o seguinte: são apenas marcadores fictícios, ok? Lembra que eu falei que doença precisa ter o quê? Marcador biológico. O organismo vai ter que apresentar para si uma doença, ok? Ou construtos úteis. Aí ele diz o seguinte, a ausência, cara, não é eu que estou falando isso, cara. É o Allen Francis, coordenador do DSM-4. Ele falou o seguinte, até inclusive ele escreveu um livro, o livro se chama Salvando o Normal. Ele falou, cara, está todo mundo sendo normal? Pera aí, o que está acontecendo? Porque cada um de nós, se for lá no DSM, a gente vai encontrar um módulo lá que a gente vai se encaixar. Se a gente se encaixar em algum módulo daquele lá, automaticamente já vem a medicação dentro disso. Aí ele diz o seguinte, a ausência desses testes biológicos é uma enorme desvantagem para a psiquiatria. Significa que todos os nossos diagnósticos são baseados agora em julgamentos subjetivos. Lembra que eu mencionei várias vezes para os irmãos? É constatação ou é interpretação? Se é constatação, nós teremos exames laboratoriais. Se é interpretação, se é observação, nós podemos fazer também. Nós também podemos observar a pessoa, ouvir ela, analisar a história. Então, significa que todos os nossos diagnósticos são baseados agora em julgamentos subjetivos, inerentes, falíveis e sujeitos à mudança, porque muda de um DSM para outro. É como tentar fazer um diagnóstico de pneumonia sem ter nenhum teste para detectar o vírus ou a bactéria que causa os diversos tipos de infecção pulmonar. Quem falou isso? Oi? Oi? Mas gente do céu. Estava prestando atenção, né? Aí olha a citação aqui no livro. Olha que interessante. Agora ele vai falar sobre a psicologia, o autor, né? Ele citou Allen Francis, agora o autor vai citar sobre a psicologia. A psicologia oferece uma visão não bíblica sobre hamartiologia. A hamartiologia é a doutrina do pecado. Eles creem que o problema básico da humanidade não é o pecado, que nos separa de Deus. Uma vez que o pecado não é nosso problema fundamental, a psicologia pode então oferecer a nós uma soteriologia, uma fonte de esperança, de mudança e salvação desassociada da cristologia bíblica. Se não há pecado, não há necessidade de salvação. Se não há necessidade de salvação, não existe a necessidade de um redentor. Ao juntar esses dois elementos, não obtemos um aliado para cuidar da humanidade ferida, mas uma filosofia concorrente que não está baseada em Cristo. Deu para os irmãos entenderem? Se ela não tem os mesmos pressupostos que nós, então ela não é aliada, ela é concorrente. Por isso que nós falamos desde o início sobre 3 tipos de aconselhamento: aconselhamento secular, desassociado da palavra, o aconselhamento integracionista, que tenta justamente integrar os dois, e o aconselhamento cristão, que é a nossa proposta, que nós estamos vendo aí desde o início, que é compreender que o aconselhamento bíblico é fundamentado na Bíblia, por ela ser suficiente para tratar os problemas não orgânicos
Obrigado. Esse foi o nosso objetivo, certo? E aí, hoje, agora, a gente oferece, então, princípios e procedimentos para o exercício do ministério de aconselhamento que promova uma mudança bíblica. Estamos atingindo o objetivo? Se recebeu uma compreensão que o aconselhamento bíblico é fundamentado na Bíblia, por ela ser suficiente para tratar os problemas não orgânicos do homem? Sim. Amém. Você está saindo daqui então com esse objetivo alcançado? Sim. Isso foi entregue para ti? Sim? Sim. Fui útil nesse tempo? Sim. Ok? E agora a gente vai entrar para a prática então. Como fazer, né? Como aconselhar biblicamente então as pessoas que se achegam até nós. Ok? Característica, assim, a nossa caminhada aí foi, né? O que é aconselhamento bíblico. Nós vimos depois quem governa o homem. Quem governa o homem? O coração do homem. E por que o homem faz o que faz? Porque é pecador. Porque ele crê no que ele crê. Então as emoções só vão nos ajudar a tentar identificar o que está no fundo do coração dele. Que são as crenças. O comportamento para nós não importa. O comportamento é resultado. Se mudar a crença, o comportamento vai ser mudado. A mudança começa de dentro para fora. E aí, hoje à tarde, que aula cansativa, não foi? Gente, tarde já é cansativo. É um assunto longo, extenso, cheio de informação, mas que bom que você voltou, gente. Estou feliz aí, viu? Você é crente de verdade. Mas aí ficou claro de como identificar o problema e como solucionar os problemas. Ficou? Você recebeu uma enxurrada aí de informação e agora então como traçar o plano bíblico de mudança. Mas por favor, só me tirar a minha mão. Dá um segundinho. Mais nessa aqui. Na outra. Travou. Não, pode passar. Pode passar. Obrigado. Entendeu? As características do conselheiro. Como o conselheiro deve ser, né? Ele deve amar Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro passo, né? E ele vai ter uma meditação regular nas escrituras porque ele ama a Deus acima de todas as coisas. E ele deve amar o próximo como assim? Deus, né? Então nós vamos servir o próximo. Como que nós amamos o próximo? Como nós servimos o próximo. Ele vai possuir uma teologia bíblica. Nós vimos aí, rapidamente, de forma panorâmica, né? Nós vimos ramatologia, antropologia, soteriologia, pneumatologia e eclesiologia. Olha só, você precisa ter teologia para poder aconselhar. Então o conselheiro bíblico ele vai possuir uma teologia bíblica. Outra característica, ele vai falar o que Deus falou, não vai negociar. O que Deus falou, ele vai abrir a boca e vai transmitir, né? Aquilo que Deus apresentou. O conselheiro ele precisa entender e interpretar o problema. Lembra que sempre existe um problema embaixo do problema. Sempre existe algo mais fundo. É que a gente tem que tomar cuidado às vezes no exemplo, né, na ilustração. Certa vez, um amigo, não é verdade, um amigo, certa vez um amigo chegou com um problema. E eu falei para ele, você está mal, você precisa se cuidar, tá? O negócio está sério, né? Deu orientações práticas para ele. E aí a gente começou o processo de aconselhamento com ele. Então a cada 15 dias a gente se encontrava, uma dica aí, agora é tudo prático, hein? Uma dica já vai anotando aí. Casos de depressão semanal, encontros semanais. Você tem que ir monitorando como está a pessoa. Os demais problemas você pode espaçar cada 15 dias, 30 dias, né? Eu gosto de espaçar para 15, não mais que isso, porque às vezes se perde no processo aí. Depressão é semanal, tem que estar toda semana se encontrando ali pelo menos uma sessão de 45 minutos com a pessoa. A gente vai ver aqui como faz. A pessoa chegou então com um caso muito sério, muito sério. Durante o aconselhamento foi surgindo
mais um e o quarto, que foi o maior. Foi o maior. Então, ele já estava ali agora com 4 problemas. O que ele chegou, mais 3. Ah, ok. Muito bom, muito bom. Vou explicar aqui, ó. Falar o que Deus falou, né? Ah, Deus falou para mim, né? Não sei o que. É o que Deus falou na palavra dele que já foi revelada. Ok? A Bíblia é suficiente. Todas as informações que a gente precisa já estão na palavra do Senhor. Então, falar o que Deus falou é falar o que foi revelado a nós na palavra. O que eu acho é o que eu acho. Né? Então, tem situações assim que não está tão claro nas Escrituras. Se Deus organizou, mas quem você fala, olha, a minha opinião é essa, mas não quer dizer que é certo ou errado, né? É a minha opinião. Mas aquilo que Deus falou, que está nas Escrituras aqui, tem que ser seguido, tem que ser praticado, tem que ser obedecido, tá bom? Então, falar o que Deus falou não tem a ver com experiência pessoal, mas tem a ver com revelação bíblica, ok? Vocês conseguiram identificar aquelas pessoas? Para um relato? Os vídeos. Quer começar a ler ou não? Não, não foi Tá. eu já Mas falei você com começou aqui, você... Não, pode falar, eu já Tá. falei individualmente, mas. Já? Já. Então fechou. Então falar o que Deus falou é falar o que está na palavra de Deus, ok? O conselheiro ele vai saber entender e interpretar o problema, e aí a pessoa chegou com um problema, depois surgiu mais 3 problemas, e aí quando nós estávamos conversando, eu falei assim, eu queria que você falasse para mim quais os graus de intensidade dos problemas que você está passando. Quais são os graus de intensidade de problemas que você tem passado, né? Aí ele falou, ó, o primeiro é esse quarto agora, chegou, o último problema. O segundo é esse, o terceiro é esse, e o quarto, aí ele se referiu ao primeiro problema que ele nos procurou. Lembra, quando você começa a aconselhar, começa a surgir o quê? Mais problemas que estão abaixo daquele problema. É raríssima a ocasião que a pessoa chegou com um problema e aquele é o único problema. Vai surgir outros que estão escondidos. E o conselheiro ele precisa entender e interpretar tanto a pessoa quanto o problema. O conselheiro ele precisa estabelecer um envolvimento com o aconselhado. Respeito, ouvir o que o aconselhado está falando, né? Porque pode não ser um problema para você, mas é um problema para o aconselhado. Ele quer glorificar Deus com aquela área, com aquele problema que ele tem passado. Então, ouvir com respeito aquilo que ele tem passado, e o problema dele é mais grave do que ele pensa, conforme eu mencionei, que sempre existe um pecado embaixo do pecado. Ele chegou, não, estou tranquilo, só tive um desentendimento na família. Você vai tentar entender quais são os ídolos que geraram aquele desentendimento, então, na família. Ser compassivo, ser acessível, ser sensível, ser sincero, ser amoroso. Lembra quando nós lemos o texto, Jesus teve compaixão das pessoas que estavam aflitas e desamparadas? Quando nós vamos aconselhar, nós vamos servir, nós vamos nos doar para a pessoa. E muitas vezes, você que está aqui no Maranhão, se você fala assim, eu vou enviar para o médico lá em Sorocaba, né? Dr. José Augusto, neurologista. Eu vou mandar um paciente lá para Sorocaba. Ele não tem recursos. O que você vai fazer? Você vai se mobilizar para enviar. Enquanto as ciências sociais falam quanto menor envolvimento menor, quanto menos envolvimento com a pessoa melhor, eu não posso nem aconselhar se alguém é próximo a mim. No aconselhamento bíblico é totalmente o contrário. Quanto mais envolvimento, melhor. Para você poder entender de fato o que está acontecendo. E aí você vai poder ir a fundo naquela questão que a gente viu lá, o que está governando a pessoa. Então vai ter momentos que você vai colocar literalmente a mão no bolso, vai tirar aqui o dinheiro. Você está precisando, vamos lá, vou te servir. Compaixão. As pessoas estavam aflitas e desamparadas e Jesus teve compaixão delas. E quando nós aconselhamos, aconteceu aqui, as pessoas falando assim, eu preciso de ajuda. Quanto que é, Onés? Quanto que você cobra para ajudar? 0,800. Recebemos de graça o Evangelho e vamos compartilhar o Evangelho de graça. É assim que nós devemos fazer.
Ajudar pessoas a cuidar das almas das pessoas. Temos muito o que fazer, a agenda sempre cheia. Por isso a gente precisa sempre treinar novos conselheiros para que eles façam isso naturalmente entre a igreja. Os casos que vão chegar na liderança da igreja são aqueles casos de segunda e terceira instância já. Porque aquilo que é mais comum, a igreja mesmo vai resolvendo, né? Então deve haver um estabelecimento, um envolvimento com um aconselhado, porque é o que Jesus fazia, ele é o nosso padrão. E aí a gente vai entrar agora na coleta de dados. Na coleta de dados. Vamos lá, vamos pegar informações acerca da pessoa. Esse texto aqui é muito legal de Provérbios, vamos ler juntos? Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. É difícil compreender o coração do ser humano, mas quem tem discernimento vai trazer aquilo que está oculto à tona. Teve uma vez, gente, que foi incrível. Gente, quem não estava na primeiro, segundo, terceiro dia não pode fazer pergunta, tá? Vamos combinar assim? Porque eu fico mais tranquilo e dar alguns exemplos, senão a gente volta e aí começa a patinar. Pode ser? Casos de ideação suicida são casos extremos de amor próprio. A pessoa, ela está sofrendo, é real, é um grande sofrimento que ela está passando. Ela está sofrendo de forma real, mas ela está nesse caminho porque ela se ama. E ela não quer mais lidar com o sofrimento que ela está passando. E aí o maior extremo nessa atitude que ela vem a tomar é não levar em consideração os seus familiares e os seus amigos, que vão gerar traumas profundos na vida daqueles que ficam. E os índices de filhos de suicida que se suicidam são altíssimos, porque o suicídio ele é contagioso. O suicídio ele é contagioso. Naquela série da Netflix lá, 13 razões por quê? Os irmãos lembram, né? Viram lá, é uma tentativa da sociedade de amenizar o suicídio, então eles vão relatar os problemas que levam alguém ao suicídio. Por exemplo, bullying. Só superficial, certo? A gente sabe que o que leva ao suicídio não é o bullying. O bullying influencia, mas o que determina é um coração centrado em si mesmo e não em amar a Deus e não em amar ao próximo. É isso que leva ao suicídio. E aí houve esses dados eu dou naquela mensagem, tá? Você tinha por proporção lá, então assista lá. O que levou depois daquela série lá foi um aumento, acho que se eu não me engano, de 25% nos suicídios entre os adolescentes. A tentativa foi diminuir e houve uma acréscimo. Robin Williams, aquele humorista sensacional, que passava por problemas também. Depois do suicídio dele, aumentou significativamente. E eu nem vou falar aqui como que ele se suicidou, porque essas coisas são contagiosas. Depois que foi anunciado como ele se suicidou, houve aumento naquela prática lá. A história mais surpreendente que eu conto ali na mensagem também é de um pastor, que ele postou 15 mensagens nas suas redes sociais de prevenção ao suicídio. Uma irmã da igreja dele se suicidou. 24 horas depois ele se suicidou também. Como isso? Lembra que o padrão suicida são relacionamentos tóxicos, relacionamentos rompidos. Tem problema de relacionamento na jogada. Alguma coisa aconteceu que levou a pessoa a se suicidar. Depressão também. Quando a gente olha para a depressão, é o nosso pressuposto. Tem um eu elevado. É o nosso pressuposto. A gente não vai falar isso no início do aconselhamento. O teu problema é que você olha demais para você. Você precisa olhar mais para Deus e mais para o próximo. E agora você vai começar a reagir e ter essa esperança. É fácil? Não é. É processo. É luta contra o nosso velho homem. Renunciar. É o que Jesus falou. Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e é renúncia no pensamento, é renúncia nas emoções, mas o cerne lá são as crenças. Então a depressão também é um eu elevado, ela precisa lidar com o eu.
Então, quando nós vamos aconselhar, nós estamos preocupados em investigar essas águas profundas e saber o que está lá dentro. E aí, um caso de depressão que aconteceu uma vez. Houve um acompanhamento de vários meses, semanalmente encontrando um caso seríssimo de depressão. No último dia do encontro, antes da pessoa ter alta, estava junto com a pessoa que acompanhava. Eu falei, vamos recapitular algumas coisas, porque agora ela vai nadar em mar aberto, certo? Tem um artigo bem legal que fala sobre o rio de discipulado. Então vamos imaginar qual é o aconselhamento, o rio de discipulado, né? Nós estamos caminhando para Nova Jerusalém, ou com a canoinha, indo para Nova Jerusalém. Só que nesse rio tem pedras, tem redemoinhos, tem perigos, tem galhos escondidos, e de vez em quando a gente começa a bater com a nossa canoa, às vezes começa a entrar água, às vezes a gente começa a girar sem sair do lugar. Aqueles que são mais experientes no rio, eles já vão, irmão, chega aqui. Vai pegar o irmão e vai colocar, é baía ou bacia que fala, numa água mais tranquila? Como é que fala? De rio mesmo, assim, é baía ou bacia? De água? Bacia. Vai trazer ele para uma bacia, certo? E vai falar assim, ó, vamos lá, pega com a mão direita agora, você vai fazer isso, com a mão esquerda você vai fazer isso. Quando vier os ventos, você toma atenção aqui, quando tiver uma curva lá, você vai fazer isso, vai começar a treinar a pessoa para encarar as diversidades do rio. Está entendendo a analogia? Vamos lá, treinamos bem no aconselhamento, na bacia aqui, águas controladas. Vamos lá, está pronto para voltar? Agora eu junto com ela, pego o rio de novo. Eu não saí do rio, eu ainda estou no rio, só que eu estou numa água controlada. Isso é o aconselhamento, é quando a gente deixa. O discipulado é você ensinar tudo. O aconselhamento é você pegar um problema e tratar ele, ajudar a pessoa a vencer um problema. Então você tirou ela, está ajudando ela, vamos voltar ao rio agora. A pessoa ficou com medo, volta para a bacia. Está seguro? Vamos lá, estamos juntos agora. Estamos juntos, epa, isso aí, parabéns, você está conseguindo. Ó, tá vendo uma pedra lá, ficou atento. Aí depois ela já está se acostumando, você não vai falar que a pedra está lá. Vamos ver se ela conseguiu ver se a pedra está lá. E ela desviou da pedra. E aí, meu irmão, conseguiu? Conseguiu. E ele vai embora. Daqui a pouco você vê que o outro tem dificuldade. E aí você vai trazer ele para a bacia e vai fazer esse treinamento. Então, quando essa pessoa estava já havia feito todo esse treinamento, ela já ia começar agora na correnteza sozinha. Ela ia em direção a Nova Jerusalém sozinha. Vamos ouvir. E aí eu fiz uma pergunta para ela da seguinte forma: o que te levou? Como é que foi a pergunta que eu fiz? A primeira, que eu fiz duas. A primeira pergunta foi assim: o que fez você vencer a depressão? Aí ela falou: foi a compreensão de que existe um Deus soberano que toma conta da minha vida e estava presente em todos os problemas que eu passei desde a minha infância. Eu creio nesse Deus. E o que te levou à depressão? Foi uma preocupação excessiva comigo mesmo. Eu achava que eu não merecia passar por esse sofrimento. Cara, quando ela falou isso, mas eu fui tomado por uma emoção que eu virei para a pessoa do lado: se eu ouvi o que ela falou, porque você não está esperando uma resposta dessa. Uma compreensão. Então a depressão é essa preocupação elevada consigo. E aí a gente é o nosso pressuposto, a gente sabe disso. Mas a gente vai talvez levar um ano e talvez nem eu não lembro se eu falei isso para ela. Talvez ela compreendeu durante o processo de aconselhamento. Deve haver compaixão, deve haver envolvimento. Ok? Então lembre de novo, irmãos, lembrem, nós estamos aqui numa academia. Aqui não é pregação, aqui não é preleção, que é uma aula. Nós estamos dando conteúdo, tirando dúvidas. Isso é muito diferente da forma como você está aconselhando. Tem que haver compaixão, ok? E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer perguntas, tá bom? Fazer perguntas é algo que Deus faz. Lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, Deus chega e faz o que para Adão? Onde você estava? Você comeu do fruto? Deus sabia tudo isso. Mas por que ele está fazendo perguntas? Para ver se Adão tinha a compreensão do que ele havia feito. Então, durante todo o processo, você vai fazer perguntas, você vai ouvir, você quer entender o que está acontecendo, você vai fazer muitas perguntas, tá? E aí a gente já vai falar um pouquinho mais como que é isso. Você vai começar depois, durante esse processo, fazer perguntas, é um negócio que vai acontecer durante quase todo momento. Você vai ter uma conversa inicial. Chegou alguém, queria marcar contigo um atendimento, queria conversar contigo, vamos conversar.
E aí a pessoa chegou, e cara, como é que está a família? Tudo bem? O serviço, beleza? Está conversando na igreja e tal. Daqui a pouco a pessoa começa a falar sobre os problemas dela. E aí como que você está lidando com isso? Por que você acha que isso é um problema para você? A partir de quando que isso começou? E aí você está ouvindo o relato dela nessa conversa inicial. O que você tem feito a respeito? Você já procurou ajuda em outro lugar? É uma conversa, é um bate-papo. O que você estava sentindo? Nesse dia aí que deu a confusão no seu casamento lá, o que você sentiu? Eu senti uma vontade de me matar. Opa! Algo muito sério aqui. Então esse aconselhamento já vai ser semanal. Esse aconselhamento não vai ser mais a 15 dias. Se ela já pensou em se matar, eu vou ter que me encontrar com regularidade. E desde quando vocês estão enfrentando esse problema no casamento? Desde que a gente casou. A gente casou, a gente não queria casar, mas a gente foi obrigado pela mãe dela. Ela obrigou. Por que ela obrigou? Ela vive em casa. Agora você já tem uma interferência de um terceiro no casamento. Você está colhendo dados, está colhendo informações, entendeu? Quais os motivos que te levaram a agir assim, né? Então, depois que houve toda, vamos dizer, essa introdução aqui, que pode levar um dia, pode levar 2 sessões, pode levar 3 sessões, depende, não tem um prazo específico. É importante que você já ministre esperança para ela, porque ela está chegando meio derrotada para você. Ela fala, meu caso não tem mais jeito. E aí ministre esperança, né? Fale que o Senhor está comprometido nesse processo de mudança, que você está com ela até o fim, que ela não ficará mais sozinha, que o tempo que for você estará do lado dela, você vai ajudá-la. O dia que precisar ela pode te ligar. Você é um amigo que é presente, mas o amigo mais presente ainda é Jesus. Então o que eu vou te ajudar é te ajudar a chegar até Jesus, porque Ele vai te ajudar em todo o tempo. Ministre esperança para ela, mostre que é possível, mostre que Deus transforma corações, mostre que a palavra de Deus é poderosa. Todos esses textos que nós lemos, ministre esperança para ela, não é dar aula. Lembra que é uma conversa, você está batendo papo com ela e vai ministrar esperança, ok? Indo mais para a prática ainda. Agora você vai colher dados pessoais dela, relacionais e espirituais, tá? No meu caso, por exemplo, às vezes alguém chega, não conheço a pessoa, chega, preciso de aconselhamento, ok? Qual o seu nome? Então, vou perguntar o nome, e aí eu tenho no computador, isso aqui que eu estou dando para vocês, eu tenho no computador, tá bom? Então essa folha que eu estou citando aqui agora, eu tenho no computador. Por exemplo, o nome, eu ponho o nome dela lá no computador. Tenho o meu computador ligado aqui. Qual o seu nome? Luiz do? Sempre eu pergunto o nome inteiro. Luiz Carlos, só isso. Ferreira de Lima. Inteiro, meu irmão, ajuda nós. Luiz Carlos Ferreira de Lima. Aí eu coloco, no computador eu coloco LCFL. Ok? Por quê? Sigilo. Vai que o computador é roubado. Então eu coloco as iniciais dele, tá bom? Então, Luiz, passa o seu telefone para mim, por gentileza, porque aí para a gente poder manter o contato. Aí eu faço uma pergunta muito importante para ele, muito. Vai anotando tudo isso, hein? Faço uma pergunta muito importante para ele. Luiz, onde que você nasceu? E quanto tempo você morou lá? Luiz, onde você nasceu? Na Paraíba. Na Paraíba. Como é que é lá na Paraíba? É bom, Luiz? Ótimo. Ótimo. Você nasceu em João Pessoa? Qual cidade lá? Nasci numa cidade chamada Dom Inês. Gente, ó, presta atenção, estou fazendo aconselhamento, vai observando. Dona Inês. Como é que é lá, Luiz? É interior? É interior. Tem quantos habitantes lá? Volta de acho que uns 18. 18. É uma cidade que todo mundo se conhece lá. Assim. Pô, que legal. Você saiu de lá quando? 1999. Estava com quantos anos? Eu tinha 17 anos. 17 anos. Informação importante. Ele nasceu numa cidade de 18 mil habitantes, desse tamanho. Toda a cosmovisão da vida dele foi formada numa cidade de 18 mil habitantes. A visão que ele tem de mundo é muito diferente. Agora vamos mudar, Luiz. Você nasceu em João Pessoa. Onde você nasceu, Luiz? Uma pessoa. João Pessoa.
Onde que você morou lá? Qual você morou? Montacaru. É de frente para a praia? Não, mais próximo. Está na praia lá, né? E ele está lá na praia, está de frente para a praia, veio de uma família rica, né? A cosmovisão dele de mundo vai ser igual de Santo Inês? Não, totalmente diferente. Vai ser totalmente diferente. Então, pergunte aonde a pessoa nasceu e quanto tempo ela viveu. Talvez na capital, na região metropolitana, o relacionamento não é tão importante assim. O pai acordava cedo, ele mal ouvia o pai, mas chegava tarde já para trabalhar, foi criado pelo empregado, fazia o que queria na infância. Tudo isso são informações que a gente está colhendo, ok? Passou sobre essas conversas iniciais aí, ter essa ligação com essa pessoa que a gente está aconselhando. Se eu acho importante a gente estar o tempo todo mandando mensagem, todo dia desse processo de uma semana, 15 dias, ou o aconselhador ele tem que ficar mais ausente para deixar a pessoa mais à vontade. Legal. Eu faço atendimento, e aí no próprio atendimento, no final do atendimento, eu vou falar assim: nós nos encontramos dia tal, tudo bem? Eu te chamar para o próximo encontro. E aí eu não entro em contato, eu deixo. Se é um caso sério, que nem esse aqui que eu mencionei, eu dou uma monitorada, entendeu? Por exemplo, a pessoa tinha ideação suicídio e eu detectei que era grave. Daqui uma semana, muita coisa pode acontecer. Deu 2 dias, aí, meu irmão, como é que passou? Conseguiu ler aquele texto bíblico lá que a gente falou? Né? Então a gente vai dando uma monitorada. Se é mais tranquilo, é só, aí o que eu faço, ó, quinta-feira é nosso encontro, isso talvez na quarta-feira, na terça-feira, mano, lembra do nosso encontro é na quinta, né? Tudo bem? E aí ela já vai dar alguma informação. Se é grave, tem que ficar dando uma monitorada, tá bom? Não para gerar dependência, mas principalmente nesse início a gente tem que estar atento, ok? Então eu perguntei aonde ele nasceu e quanto tempo morou. Isso é importante, anotou aí? Sim ou não? Sim. Você tem que anotar isso, hein? Eu estou te dando procedimento, como você vai proceder em aconselhamento. Depois você vai perguntar, Luiz, fala para mim um pouquinho dos seus pais. Aí ele vai ficar meia hora falando da mãe. Aí eu já identifiquei outra coisa, ele tem um problema com o pai. E aí se ele não falar do pai, eu pergunto, o que seu pai diz? Aí talvez ele vai ficar quieto. Se ele foi abusado, provavelmente, talvez ele vai ficar quieto, talvez ele vai manifestar raiva, alguma coisa. E aí eu vou tendo informações sobre os pais dele. Morreu. Outra pergunta. Outra pergunta, quantos irmãos você tem? 26. Você está de brincadeira? É sério. Qual o pai dele? Temos informações aí do pai, né? Luiz do céu, por isso ele saiu da praia. Eita lasqueira, 26 filhos. 2 casamentos. 2 casamentos. Da minha mãe, 4. E de 2 da primeira. E você foi criado, como é que foi a sua criação? Fala pra gente. Foi boa, tranquila, meu pai foi bom. Minha mãe também. Conviveu com quantos irmãos? Eu convivi só com 5 irmãos. O último da primeira esposa e com os 2 irmãos mais novos. E seu mais velho? Da segunda esposa, não. Eu sou o penúltimo. Temos uma informação, o Luiz aí não é o mais novo. Não é o mais velhão, né? Também não é o mais novo. Então se ele chegou no aconselhamento, ele está com algum problema, tá? O Luiz não chegou aqui no aconselhamento. Mas se ele chegou, ele está com problema com o chefe. Né? Vamos imaginar, está com problema lá com o chefe. Cara, filho mais novo. Então talvez ele já tenha indicativo aí, tem que perguntar qual é a ordem dos filhos. Se ele falar, eu sou o irmão mais velho, e aí ele está com problema no serviço também, com o chefe. Talvez a área não vai ser assim de subordinação ao chefe, talvez, se ele é o irmão mais velho, ele vai ter uma dificuldade com relação ao talvez o perfeccionismo, talvez tentar agradar o chefe, porque era a pressão que os pais davam sobre ele como primogênito. Você está vendo que é tudo informações importantes? Está dando para os irmãos entender? Quantos irmãos? Qual a ordem dos filhos? Formação e ocupação. Tem que perguntar. Não, eu não tenho segundo grau. Ótima formação. A cosmovisão dela é diferente. Sou advogado, mas não exerço. Estou em casa, estou parado, estou ocioso. Formação e ocupação. Você precisa saber também. Estado civil.
Pergunte se for casado. Teu cônjuge está disposto a participar do aconselhamento, se necessário for. Você não sabe ainda a gravidade do problema. Pode ser que você vai ter que falar. Eu preciso que você, próxima semana, você venha junto com o seu cônjuge aí para a gente poder ajudar. Tá bom? Por que a igreja, um parente, por que a igreja tem que ser treinada e preparada? Porque há aconselhamentos de mulheres. Qual que é o meu procedimento? No início, eu faço o aconselhamento. Chegou, vejo a gravidade, tento administrar ali no início, pronto-socorro. Sabe pronto-socorro? Foi para a enfermaria, aí eu passo para uma irmã. Né? No caso, hoje eu tenho passado para minha esposa. Em outras igrejas eu consigo passar para outras irmãs. Ó, vai acompanhando aí agora esse caso, assim, assado. Tem um caso agora de uma mulher que eu já avisei ela. Próximo encontro nosso é a última sessão que nós estaremos juntos. A partir de agora você estará, você e a minha esposa. Tá bom? Vocês vão estar caminhando. Então, é importante que tome esse cuidado aí, homem aconselhando homem, mulher aconselhando mulher, ok? Eu pergunto também se a pessoa é batizada em Jesus e o relacionamento com Deus. Eu quero que você me fale acerca do seu relacionamento com Deus, como que é? Você está vendo que se a gente parar aqui, isso aqui a gente conseguiu fazer em 45 minutos? O que você acha? Dificilmente, porque você está ouvindo histórias. Teve uma ocasião só que esse questionário todo aqui deu em meia hora, e tem mais perguntas aqui, tudo isso aqui deu em meia hora. Aí eu ficava pensando, a pessoa quer ou não quer ajuda, porque ela não está dando informação, né? São quantos irmãos? 3. Mas qual que é a hora dele dos irmãos? Sou mais velho. Aí foi assim, tudo acabou. Falei, beleza, vamos continuar. Ela quer continuar, quer ajuda. Irmãos, e aí o computador aberto. Isso aqui eu vou usando o computador. Você pode usar na folha, eu vou usando o computador que já fica lá. E aí o tempo foi passando, nos outros aconselhamentos, essa planilha aqui, esse Word aqui aberto. E aí ela ia dando informação, eu ia voltando nisso aqui. E aquilo que foi tão enxuto na primeira sessão, na terceira, na quarta já estava preenchido. Era só o jeito dela. No início ela deu respostas objetivas, com o tempo ela foi dando mais informações. Ok? Sobre condições físicas agora. Fala um pouquinho sobre a sua saúde. Como está a sua saúde? Ela vai falar saúde, você vai perguntar, você está tomando medicação? Aí, tem alguém da área de saúde aqui? Uma é farmacêutica. Tem um site, não é? Tem um site que você consegue ver a bula dos remédios, você não lembra, sabe qual que é? Qual? Vadmec. Isso, tem alguns sites, tem mais de um, né? Esse é o www.vadmec. Soletra. Se quiser até jogar lá escrito, pode jogar aí. Por que isso é importante? A pessoa vai falar o nome das medicações que ela está tomando, é uns nomes assim que ele tem que falar de fazer isso. Ei, soletra para mim. Né? Aí você vai escrever lá. Escreveu, enquanto ela está falando outra sessão, você vai entrar num site como esse. Ok? Você vai entrar num site desse aí para você ver os efeitos colaterais daquela medicação. Lembra, o conselheiro não dá medicação, o conselheiro não tira a medicação, mas ele precisa entender o que está acontecendo com a pessoa. Então você vai entrar no site, ela está falando lá, aí você vai, ela chegou para ti com ideação suicida. Aí você vai ver que é um tarja preta com ideação suicida. Você fala, Jesus, o negócio está sério aqui, preciso monitorar bastante, ok? Pergunte também na área de saúde se ela está recebendo acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, porque você vai ter que saber se ela está ouvindo outras vozes também. Geralmente está. Eu não falo para sair, falo para continuar. Eu sei que o meu trabalho vai estender um pouco mais, mas geralmente chega uma hora a pessoa fala, eu vou parar de ir lá, não está ajudando. Não está mesmo, porque os nossos fundamentos são diferentes do dele, né, da outra pessoa. Tem horas que a pessoa fala, eu estou concordando contigo, eu falo, beleza, Deus te abençoe, eu estou vivendo bem aqui, estou buscando viver para a glória de Deus, eu estou aqui para te ajudar. Você não quer também fazer o quê? Né? Então assim, não vou mais tranquilo, não tem problema, né?
Então, mas é importante você saber se ela está recebendo aí esse acompanhamento. Aí nós chegamos num questionário aqui do coração, condição física, né? E aí um questionário do coração. Anote essas perguntas. Depois que você fez tudo isso, você vai falar para ela assim, ó. Como que você se define emocionalmente? Como que você se define? Como você se define emocionalmente? Aí ela vai falar, eu me sinto fracassado. Não consigo fazer nada direito no meu serviço. Não consigo cuidar da minha esposa, não consigo cuidar dos meus filhos. Eu sou um inútil, eu não presto para nada. É bem como meu pai falou, opa, deu outra informação para o pai agora. Lembra que a planilha está aberta. E aí a gente vai alimentando. Uma dica, quando é assunto importante, se você usar computador, um assunto importante, marque no vermelho, marque outra cor. Porque aí depois nos próximos aconselhamentos você consegue só bater o olho e já, olha, isso aqui é importante, isso aqui eu vou ter que tratar depois, isso aqui eu vou ter que ver, né? Outra pergunta, o que significa ser amado? Aí você vai ver a pergunta? Pensei na seguinte situação. Eu percebi que tem um irmão ou uma irmã que precisa de ajuda, de aconselhamento, mas como eu devo abordar esse irmão? Se ele não me procura, e eu quero ajudá-lo, eu percebo que ele está precisando da minha ajuda, mas eu não entendi a visão, ele é mais uma coisa voltada para quem vai até o Senhor, entendeu? Pedir nossa ajuda. Exatamente. E aí, por exemplo, no contexto do qual eu sou obreiro, zona rural, e de repente, se eu chegar oferecendo a ajuda, vamos participar de alguma sessão de aconselhamento. Você está com um problema, eu quero te ajudar. Exatamente como eu devo abordar. Um princípio, nós aconselhamos os aconselháveis. Nós aconselhamos os aconselháveis. Alguém que não quer aconselhamento? Não quer. E esse princípio é válido para o pastoreio. Nós pastoreamos os pastoreáveis. Estar no rol de membro não significa que você vai ser pastoreado. Quem vai ser pastoreado são aqueles que entregam ao pastor o direito e o privilégio de falar, me pastoreio. Estar no rol de membro não significa nada. Nós pastoreamos os pastoreáveis, nós aconselhamos os aconselháveis. Na situação rural, envolvimento e compaixão. Cedo ou tarde eles vão começar a compartilhar lutas. E aí você vai fazer essas perguntas, como que você reage a isso? Como que você luta? O seu aconselhamento na área rural vai ser muito mais informal do que formal. Lembra que a gente começou o nosso primeiro dia o que é aconselhamento? Uma conversa entre duas pessoas, onde um julga ter as soluções para o problema do outro. E aí eu perguntei, aonde que o aconselhamento ocorre? Na hora em qualquer lugar, no café, na janta, no almoço, no futebol, no ônibus, em qualquer lugar. Então a sua situação vai ser no sítio, vai ser tirando o leite da vaca, vai ser andando a cavalo. Você vai estar aconselhando a pessoa. Pastor, mais uma vez aqui, é só perguntar, irmão, não precisa. certo, mas é porque a realidade de uma capital, até mesmo de uma cidade como Caxias, por exemplo, Sim. é totalmente diferente da realidade de Dom Pedro. Você chega em Caxias, as pessoas estão fazendo doutorado, é difícil achar alguém em casa. Você chega em Dom Pedro, na casa da pessoa, ela quer que você veja as galinhas dela, quer que você veja os porcos dela. Se você não for no fundo do quintal, ela se zanga. Então, quando o senhor falou de manhã sobre visitas, no meu ponto de vista, que pastoreei aqui em Dom Pedro 11 anos, muitas pessoas tiveram seus corações abertos através das visitas, porque quando você chega no lar, você já está dizendo, eu me interesso por você. É mais fácil alguém. Na capital não, na capital geralmente é o gabinete que funciona mais. Então tem contextos diferentes. Né? Comigo funcionou mais eu chegando, percebendo o ambiente e a pessoa se sentindo valorizada, amada, e você ganha confiança e ela se abre. Ok. Comigo funcionou assim. Ok, obrigado.
paramos em qual pergunta? O que significa ser amado. Outra pergunta. E eu faço essa pergunta aqui desse jeito. Isso aqui eu aprendi com o pastor Ayrton lá. Do que você tem mais orgulho de você? Do que você tem mais orgulho de você? Aí a pessoa já vai falar, se ela tem algum orgulho, já vai falar, meu orgulho é isso aqui, ó, pá, na lata. Ah, sim, eu estava voltando aqui um pouquinho. O que significa ser amado? Aqui você vai ver alguns ídolos. Quando a pessoa fala assim, por exemplo, ser amado é quando você é ouvido. Se ela falou que está com problema no casamento, então ela está tendo problema de comunicação no casamento. Ela não está se sentindo amada porque ela não está sendo ouvida. Ser amado é quando você ganha presentes. Ser amado é quando alguém te serve. Então você está vendo que o foco está em quem? Está nela, não está? No outro, ok? Então o que você tem mais orgulho de você? E você vai ver a perspectiva dela, de quem ela é e de quem Deus é. Teve uma vez só uma, que eu perguntei, do que você tem mais orgulho de você? Ela falou, não vou responder essa pergunta, porque eu não tenho orgulho de nada, não no sentido assim que eu não presto para nada, no sentido assim, eu sei quem Deus é, eu sei quem eu sou, eu não posso ter orgulho de algo que Deus faz, não vou responder, e a pessoa não respondeu, então ela já mostrou uma visão de quem Deus é, e uma visão de quem ela é. Outra pergunta fundamental aqui que vai surgir muitos ídolos, muitos. Qual o seu maior pesadelo? Do que você tem medo? Ok? A pessoa vai falar, eu tenho medo de perder os meus filhos. Os filhos estão sendo um ídolo no coração dela. O meu maior medo é encontrar fulano que me pegou quando eu era criança. Esse é o maior medo. Essa pergunta está voltada para nós. Que o conselheiro está fazendo para o aconselhado. Ah, certo. Ali, a outra pergunta. Aliste o que te deixa realmente feliz. Aliste o que te deixa realmente feliz. Pô, eu sou muito feliz de servir os irmãos. Pô, isso aqui me alegra demais. Eu me alegro demais de ser útil. Ela está falando informações, né? Poxa, o que me dá muita felicidade é receber uma promoção no trabalho. Poxa, isso aí eu luto por isso. Então nós vamos entendendo o contexto dela, ok? O caminho que ela tem buscado viver. Outra pergunta. O que dá sentido à sua vida? Vai surgir ídolos aqui. O que dá sentido à sua vida? Eu vivo para minha família. E aí a família dela está com problema, logo ela procurou aconselhamento. Porque a razão de viver dela está com problema. A razão de viver dela não é Deus, ok? Pergunte duas perguntas aqui finais no meu coração. Como que as pessoas te conhecem? Quem é você para as pessoas? Como que as pessoas te veem? Pergunta para ela. E por fim, enquanto eu estou fazendo a pergunta, como que Deus define você? Onde, por exemplo, um aconselhando, né? A pessoa é um aconselhante. Ele falta a verdade, porque você está na coletividade, né? E aí quando se, por exemplo, quando chega aí na situação do coração, e aí ele quer se proteger, ou tem um espírito de fuga, ou então ele cria aquela situação que ele não quer de fato ser colocado, ou aquela situação há uma memória de ruim. E o que fazer quando a gente consegue pensar isso? Sim. Geralmente, você não vai ter todas as informações nesse início. Essas informações, elas chegarão em você. Por isso, a ideia de deixar o computador aberto. Você vai visualizando, você está conversando e vai visualizando, porque ela vai te dando informações aos poucos. Às vezes ela esqueceu, às vezes ela sentiu vergonha de falar até ela ter a confiança em ti. Então as informações elas vão chegando, ok? Mas é difícil a pessoa mentir, é difícil, né? Porque ela está procurando ajuda, né? Ok?
Anotaram, irmã? E pastor, aí depois de toda essa sessão, você identificou que vai ser um processo mais longo. Aí você já tem as informações, aí o senhor tem algum livro que o senhor aconselha para que vocês vejam? Vamos chegar. Ok? Quanto tempo a gente levou para chegar até aqui, irmãos? Talvez é bem provável de 3 a 4 sessões. Um mês inteiro para chegar nessa última pergunta aqui. Pode ser que foi lá no início, mas pode ser que não. Foi havendo essa conversa, ok? Aí a gente começa agora, depois que eu fiz tudo isso, eu já fiz as perguntas que eu queria fazer. Ela vai dar mais informações com o tempo, mas essas perguntas eu precisava saber, né? Para saber acerca do coração. O que eu vou fazer agora? O que eu faço agora? Cosmovisão. Vamos para a criação. Primeiro estudo que você vai dar com ela é sobre a criação. Vai para Gênesis. Por isso que eu falei desde o início, vai anotando tudo. Vai anotando tudo para ele poder ir amarrando. Você já tem muito conteúdo agora contigo. Se você tomou nota, né, você já tem muito conteúdo com você. Vamos estudar Gênesis 1 agora. Propósito da criação. Por que você foi criado? Para que você existe? Lembra os 3 R's? Lembra? Quais são os 3 R's do propósito da criação? Vocês querem que eu volte a dar aula lá, né? No início. Começa com re e termina com refletir. Refletir a imagem de Deus. Refletir a imagem de Deus. O segundo qual que é? Representar a Deus aqui nesse mundo. E o terceiro é? Reproduzir a imagem de Deus. Vamos entender agora sobre a criação. Talvez vai levar uma sessão, talvez vai levar 2. Terminou esse assunto, você vai entrar agora no assunto da queda. Você recebeu um baita de um conteúdo aí. Lembra aquele gráfico? Se você olhar na sua apostila, você vai ver problema com Deus, problema consigo, problema com o próximo, problema com a natureza. Você viu? Vai estudar tudo aquilo lá. Uma vez eu estava fazendo um aconselhamento com alguém com depressão, e aí a gente ficou 2 sessões na queda, vendo os efeitos da queda. Gente, os efeitos da queda é para você desanimar, né? É uma situação desanimadora lá, vamos falar a verdade. A pessoa com depressão, no final daquele encontro, a pessoa era online ainda, a pessoa pegou e falou assim: muito obrigado, a verdade consola. Aquilo ali me impactou demais. A verdade consola. Saber que eu tenho problemas e que eu vou enfrentar problemas no meu casamento, eu vou enfrentar problemas com pessoas. A maneira como Deus me vê, a segunda perspectiva dela é essa: eu vou ter problema com Deus, porque o pecado também é bastante de Deus, eu vou ter problema com as minhas emoções, com os meus pensamentos. O aconselhamento hoje foi saber que eu vou ter problema e eu tenho problema, mas a verdade consola. Vimos sobre isso, agora a gente vai entrar na redenção, como que Jesus solucionou o problema dela, ok? Então nós vamos entrar acerca de cosmovisão, criação, queda e redenção. Aconselhamento, gente, aconselhamento é aplicar a teologia, é isso. Você vai aplicar a teologia à vida da pessoa. Vimos sobre a criação, vimos sobre a queda, o que deu errado com o homem, como que o pecado afetou toda a vida dela, a redenção, como que Jesus pode ser restaurado. Aí agora, a pessoa, lembra que a pessoa chegou para você com um problema? Lembra? E você identificou quantos problemas na coleta de dados? Só? Tá bom então, né? Você encontra um monte de problema lá. Mas não são raros os aconselhamentos que só nessa parte aqui já resolve o problema. Não são raros, tá bom? Vai acontecer vezes que vai resolver o problema aqui, ó, na cosmovisão, criação, queda e redenção. Mas vai ter problemas mais complexos que eles vão entrar agora num processo de correção, né? Você vai abordar pecados específicos. Então, a pessoa chegou com ansiedade, não solucionou o problema. Então agora a gente vai olhar para a palavra e compreender o que Deus fala acerca da ansiedade, ok? Você vai, nesse processo aí da correção, você vai abordar biblicamente esse pecado específico. Agora,
um livro muito importante. Você está com a folha aí que você recebeu, né? Aquele registro de aconselhamento. Esse aí é um modelo só, um exemplo. A reprodução ela é permitida, né? Conforme você pode ver aí. E aí você vai colocar essas informações iniciais, né? O caso do número tal, sessão número tal, né? Quanto tempo que durou a sessão. Isso aqui é importante porque às vezes demora, vamos dizer, o via de regra é bom que seja 45 minutos. Eu tenho dificuldade, às vezes dá 1 hora, dá 55 minutos, mas eu gostaria que fosse 45 minutos. Porque se você marcar 2 aconselhamentos seguidos, vai te dar um fôlego para você ir no banheiro, beber uma água, o cérebro resetar, e aí você começar um outro aconselhamento. Às vezes, já aconteceu várias vezes de terminar o aconselhamento, já tem outro esperando. Então, beleza, Deus te abençoe, já entra outro. Né? Então, aí é bem cansativo. O ideal é que seja 45 minutos. Mas já teve casos de demorar 2 horas. E aí você marcou, esse aconselhamento aqui foi demorado. E aí no seu registro, você viu que vocês conversaram só sobre a criação, só sobre refletir a Deus. E aí olha que interessante, a gente se preocupa, isso aqui é importantíssimo. A gente se preocupa muito com a nossa imagem, não nos preocupamos? O que as pessoas vão achar de nós? Mas você já reparou que nós não temos luz própria? Verdade, temos lua. Nós refletimos a luz de Deus. Nós estamos aqui não para nos preocupar com a nossa imagem, mas preocupar com a imagem de Deus em nós. Então, se a pessoa chegou falando que tinha problema de autoestima, de autoimagem, de amor próprio, o assunto ficou só na questão de refletir a Deus. Toda a preocupação dela consigo mesmo está sendo desfeita ao ela entender que ela foi colocada aqui nesse mundo para brilhar Jesus, espelhar a Deus aqui nesse mundo. E aí você vai, nesse aconselhamento, quando terminou, eu costumo fazer todas aquelas perguntas lá num documento, e aí depois eu entro nesse documento aí que você está no Word, aí eu ponho lá, seção 2, né? FFLC, alguma coisa assim, né? 2, FFLC 3, né? E aí eu vou colocando aí. O que é fundamental? Um livro que você deve ler, tá bom? Pecados Intocáveis. Pecados Intocáveis. Ele pega vários pecados ali, você tem que ter. A pessoa chegou com ansiedade para você, você vai dar o livro para ela. Leia esse livro aqui, ó, capítulo sobre ansiedade, tá? E ela vai lendo. Por que você vai dar uma tarefa para ela? 2 razões. Uma é para ela ir ouvindo uma outra voz também, falando a mesma coisa. Vai ser o livro, tá bom? E outra questão: como saber que alguém está comprometido com o processo de mudança? Como você vai saber? Se ele leu o livro. Se ele cumpriu as tarefas. Voltou a semana, não conseguiu ler, não deu, foi difícil. Segunda vez, eu não sei onde está o livro. Terceira vez, não consegui ler, eu não gosto de ler. Toda hora eu discuto. Irmão, vamos fazer o seguinte, como você quiser mesmo, ajuda, você me procura, porque a gente está patinando, não vou fazer, então vamos para que vem, a gente se encontra de novo. Ele é o livro, muito bom, mas eu li uma página só. Então está querendo dar o migué, né? Daqui um pouco chega e fala, já aconteceu isso, esses dias aconteceu, conversando com alguém, eu falo, se você não fizer isso, você vai perder o seu tempo. Falei direto, você vai perder o seu tempo e eu vou perder o meu tempo. Mas era porque alguém precisava receber um ajuste ali, tá? Você vai perder o seu tempo, não é verdade? A pessoa não quer mudar, ela vai perder o tempo dela e ela vai tirar o meu tempo. Então as tarefas são a medida que você tem do comprometimento do aconselhado. Se ele não, e aí você vai estar anotando a tarefa que você deixou. Eu quero que você reflita lá em Mateus sobre o cuidado de Deus sobre as aves, né? Mateus 4, 5, 6. Qual que ele fala? Mateus 6. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, né? Todo aquele contexto lá. Quero que você leia sobre isso. Você está preocupado com as coisas, quero que você leia Lucas 10, Jesus, Marta e Maria, né? Lê sobre isso. Você anotou, leu, refletiu, não estudou? Está registrado aí no aconselhamento, ok? Você vai anotar o que vocês conversaram. O que vocês conversaram, tá bom? E você vai tratar também, aí quando tenham problemas para serem tratados em sessões futuras.
você sempre vai começar lá, ó, criação, queda, redenção e os pecados que a pessoa listou. Ok? Sempre vai estar nessa ordem aí, vai estar caminhando. Se você usar o computador, eu uso o computador. A pessoa chegou, eu abro outro documento, salvo com a próximo número, né? Se é o 4, eu salvo com o 5. E aí eu copio. O que a gente conversou aqui nessa sessão, foi a passada, eu jogo para a categoria aqui da sessão anterior e começo a escrever o que está acontecendo naquela sessão ali, naquele momento. E aí você está traçando, você sabe muito bem onde você vai chegar. Você tem quantas sessões você vai caminhar com a pessoa, mais ou menos, e aí você vai poder caminhar com ela aí. Ok? Certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não há? Ajuda, isso é um monte de informação, né? Mas deu para ajudar? A pessoa chegou para você, o que você vai fazer? Dá um problema. Não. Qualidade. Não. A pessoa chegou para você, o que você vai fazer? Ouvir, bater papo, conversar, tomar um café, ok? Vai criar relacionamento com ela. Depois você vai ingressar no quê? Nas coletas de dados. E aí já tem que ser algo mais formal, né? Ou a memória tem que ser muito boa se estiver lá na área rural, né? Está lá no sítio. Não dá para a pessoa ficar falando, imagina um senhor de 70 anos de idade. Ele diz, peraí, senhor, deixa eu contar um negócio com o senhor. Não dá, é relacionamento. Aí você fala, Deus, me ajude a memorizar essas informações, porque quando eu voltar aqui a fazer um outro encontro com ele, eu lembro disso. Aí eu vou perguntar, ei, seu João, e a dona Maria, como é que ela passou essa semana? Ela ficou preocupada aí com os filhos lá na cidade? Ah, não, semana ela passou bem. Então, foi legal o relacionamento de vocês? Foi. Eu estou sendo intencional no meu relacionamento, tá bom? Conversa, relacionamento, coleta de dados, o que mais depois? Dados pessoais relacionais. Dados pessoais, relacionais, depois? Condição física, coração. Aí eu vou entrar onde? Na cosmovisão. Eu vou ter uns estudos sobre criação, propósito da criação, queda e redenção. Depois, aí eu vou, se necessário for, aí eu vou tratar especificamente esses pecados que não foram abordados. Durante todo esse tempo, eu estou dando o que para a pessoa? Para ela fazer tarefas. Então, ó, eu gostaria que você refletisse, memorizasse esse texto. Aí geralmente as pessoas falam, minha memória não é boa não. Aí eu falo assim, qual o seu nome? Fulano de tal. Não, então a memória é boa. Eu quero que você memorize esse texto aqui. Não é verdade? Ela lembra do nome dela, então a memória dela é boa. Faz 40 anos que ela lembra. Era para ter esquecido já. Então eu quero que você memorize esse texto aqui. E aí, lembra, compaixão, talvez ela vai voltar, não vai ter memorizado, mas eu quero que você memorize esse texto aqui, eu quero que a gente converse sobre ele, ok? E aí, literatura, gente, vai dando literatura, ok? Fez isso, e aí depois ela, provavelmente ela vai falar que já conseguiu vencer. Irmão, olha, que Deus te abençoe, seja uma bênção, vai lá, siga o seu caminho para a glória de Deus, ok? Alguma pergunta final? Dúvida? Lembra aquele exemplo que eu dei do ateu? Lembra? Vamos conversar, vamos fazer relacionamento. O meu plano de ação está muito claro. Primeira coisa, eu preciso que esse cara entregue a vida para Jesus. Segunda coisa, o problema de casamento que já foi apresentado aqui. Como que eu vou tratar a questão do casamento? Criação, queda, redenção e texto sobre casamento depois. O cara já parou aqui, ele brecou aqui, então beleza. Então não dá para continuar. Ok? Tudo isso aqui, vezes 10, em termos de tempo,
Não, é tudo isso aqui vezes 10 em termos de tempo. Né? O que você faria numa sessão na cidade, você vai levar 5 sessões no campo. Entendeu? É exatamente isso aqui, não tem outra forma. E caminhando. A pessoa não sabe ler. Então eu preciso, como igreja, os irmãos conhecem aquele ministério AEI, de alfabetização, através da Bíblia. AEI é um curso de alfabetização através da Bíblia. Então eu preciso ser bênção na minha comunidade, obrigado a Jesus aqui. Eu preciso oferecer um curso de alfabetização. Por que o diabo não quer que as pessoas leiam, aprendam a ler? Porque Deus escreveu um livro. Exatamente. O diabo não quer que as pessoas aprendam a ler. Porque Deus nos deixou um livro. O povo de Deus tem que gostar de ler. Porque nós temos um livro. Nós temos que gostar de ler. Nós precisamos saber regras de interpretação. Porque Deus deixou uma palavra, um livro, e nós precisamos ler, interpretar e aplicar a nossa vida. Então a caminhada é: eu vou ter que oferecer um curso. Não tem, está difícil, tal, não sei o quê. Bíblia em áudio. Irmão, eu quero que você ouça esse versículo aqui. Vocês conhecem um aplicativo chamado YouVersion? Sim. Fantástico. Irmão, eu quero que você ouça o Evangelho de João. Quando eu vim aqui semana que vem, a gente vai conversar um pouquinho. Tá, irmão João? A gente vai ver lá sobre o que o senhor achou interessante lá na história de Jesus com os pescadores, tá bom? Quero que o senhor fale para mim. Então eu estou deixando aqui para ele uma tarefa, que ele vai só ouvir. Mas não tem celular, como com a Jean. Lembra? Aconselhar meter a mão no bolso. Não tem o que fazer. A gente quer ajudar as pessoas a serem transformadas. Mas o ritmo, meu irmão, é outro. Você é jovem, quer que as coisas sejam rápidas. Não vai ser. A gente começou um pequeno grupo lá na igreja só de idosos. E eu louco para dar uns estudos desses. Eu falei, não vou por essa expectativa aí não. Sabe como é que é o nosso GC de idosos? Eu abro no YouVersion, porque de manhã a gente, com a Sarinha, com a minha filha, a gente não faz uma devocional de 40 minutos. A gente chega no café da manhã, a Sarinha está quase subindo em cima da mesa. Fala, Sarinha, senta aí que a gente vai ler um texto agora, tá bom? Aí ela fala, quero da mão forte, da mão direita, né? Ela gosta desse versículo. Eu sou o Senhor teu Deus que te seguro pela mão direita e digo, não temas, eu ajudarei. Como que a gente fez esse versículo, né? Quando chegou na vez, né? A gente falou, vamos falar esse versículo, Sarinha. Olha o que Deus disse, eu sou o Senhor, seu Deus. Repete comigo aí. O Samuca está vindo junto, ele já é maiorzinho, a mamãe também, né? Eu sou o Senhor teu Deus que te digo, eis que te toma, eu levantei, eis que te tomo pela mão direita, Sarinha, e digo, não temas, eu ajudarei. Agora, Sarinha, você vai pegar com mano, tá bom? Eis que pega a sua mão direita e digo, não temas, eu ajudarei. Isso ficou nela. Aí depois, no outro dia, a gente fez lá tudo do inverso. O versículo diário aqui. Provem e vejam que o Senhor é bom. Salmo 64, se não me engano. Provem e vejam que o Senhor é bom. Aí a gente vê, Sarinha, vamos lá, vamos memorizar esse versículo? Provem, ela prova. E vejam que o Senhor é bom. E aí a gente faz. Assim vai eu pro GC da terceira idade. Vamos lá, todo mundo? Provem e vejam que o Senhor é bom. Uma tarde para a gente ver um versículo. E aí a gente vai ouvir na terceira idade as histórias que eles já contaram e eles vão contar de novo, como se fosse novidade. Lembra aquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez? Cara, ministério com terceira idade é assim. Eu chego cansado, você acredita? É 1h30, das 2 às 3h30 mais ou menos, na quarta-feira. Eu chego em casa as minhas energias assim, ó, um versículo, que tem que ter paciência. Aí a gente fala, vamos abrir lá nos Salmos. Aí, eu quero pedir oração por isso. Aí conta a história. Aí daqui a pouco começa todo mundo a conversar. Aí você fala, vamos esperar. Quando eles pararem, a gente continua. Né? Então é paciência. Só perguntinha rápida, o senhor mora onde? Iracemápolis. Não, hoje o senhor disse que mudou para o Maranhão. Eu morei 4 anos no Maranhão. E hoje, em São Luís do Maranhão, hoje eu moro em Iracemápolis, uma cidade de grande. 25 mil habitantes. 25 mil? É. Ok? Ok. Perguntas? Dúvidas não há? Queridos irmãos, foi um imenso
privilégio, foi emocionante caminhar de família. Tá bom. Estar junto com os irmãos. Estar junto com os irmãos aí durante esse tempo. Que Deus esteja abençoando vocês. O meu WhatsApp está à disposição, tá bom? Não deixe de seguir a loja, não deixe de se inscrever lá no nosso canal no YouTube. O WhatsApp está à disposição em recursos livros, o nosso